Aí aqui, apresentar, uma janela, não apareceu, venho aqui, volto, aparece, compartilhar. Ocultar, aqui. Então, essa aqui é a número 8, tá, pessoal? Das atividades da semana, eu vou corrigir com vocês. Ela fala, é uma questão do Enem também, tá? Eu costumo colocar muita questão do Enem, porque um dos motivos principais de vocês é tentar prestar o Enem, né? Que é uma porta para você entrar na faculdade pública, que são aquelas faculdades que você não precisa pagar para fazer, né? Mineiros tem só a UEG com poucos cursos, né? Mas a gente tem Jataí, que está aqui do lado, que tem vários cursos, você pode fazer de graça. Dependendo da sua nota do Enem, você consegue entrar num desses cursos. E algumas faculdades particulares, elas usam a nota do Enem, tá? Para você entrar na faculdade ou não. Tem umas que você nem precisa fazer prova. Com a sua nota do Enem, ele já fala, você tem a sua vaga garantida ou não. Então é importante. Então vamos lá. O diretor de uma escola convidou 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponham que existam 5 objetos, 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa. Então eu tenho 3 coisinhas para adivinhar. Então eu vou colocar aqui. O primeiro é o objeto, o segundo, qual personagem que escondeu o objeto, e o terceiro, em qual cômodo que foi escondido esse objeto por esse personagem. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. Então, por exemplo, se a Kioriane falou, escondeu uma tesoura na cozinha e foi o personagem 3, o personagem a Maria. Daí, se o Carlos for dar a resposta dele, não pode usar essa mesma resposta. Ele pode até falar: foi a tesoura, foi escondido pela Maria, mas em vez de ser na cozinha, foi no banheiro. Tá? Então, respostas distintas das anteriores. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Então, tipo, a Keuriane deu a resposta dela, o Carlos deu a resposta dele, eles não vão dar outra resposta. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor da brincadeira e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta, porque A. Então vamos primeiro fazer, pessoal. Isso aqui é o princípio fundamental da contagem que a gente viu na aula anterior. Você que não assistiu a aula, vai lá, relembre. As 3 questões foi a respeito disso. Então aqui eu vou ver o número de possibilidades que eu tenho. Então eu uso esse esqueminha de quadradinhos aqui que fica mais fácil. Olha, esse primeiro aqui é o número de possibilidades que eu coloco de objetos. Qual que é o número possíveis de objetos que eu posso escolher, pessoal? Quantos tem aí no texto? 5. 5. Então eu tenho 5 possíveis objetos para escolher. Depois, nesse outro aqui, é o número possíveis de personagens que eu tenho. Quantos personagens possíveis que eu tenho? Quanto, pessoal? 6 personagens. 6 personagens, né? 6 pessoas ali. E quantos cômodos que tem a casa? 9 cômodos. 9 cômodos. Cômodos. Então aqui vai ser os cômodos. Então ele pediu essas 3 coisas, não foi? Olha, se eu ler bem a questão, ele vai falar assim, ó, o objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo. Então são 3 coisinhas, por isso que aqui tem 3 caixinhas. Em cada uma eu coloco o número possíveis de opções que eu tenho. Então é 5, 6 e 9. E o princípio fundamental da contagem pede para eu multiplicar esses números. Então, olha, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 9, 3 vezes 9, 27, coloca um zero na frente, 270. Então, multiplicando 5 vezes 6 vezes 9, deu 270. Então, pessoal, eu tenho 270 respostas distintas uma da outra, diferente. Eu tenho 270 possibilidades de combinar os objetos, os cômodos e os personagens. Então, olha, eu tenho quantos alunos de terceiro ano nessa escola?
270. 200, ó, aqui em cima. duzentos Quantos e alunos? oitenta Eu tenho 280 alunos. Eu tenho 270 possibilidades. Então, o diretor sabe que alguém vai acertar. Porque se eu tenho 270 possibilidades e eu tenho 280 alunos, quantos alunos eu tenho a mais do que as possibilidades? Quantos alunos a mais que eu tenho do número de possibilidades de respostas, pessoal? 10 10. alunos a Então, ó, eu mais. tenho 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Então, a resposta certa é a letra A. Olha que fácil. A única coisa que eu tinha que fazer nessa questão é multiplicar 5 vezes 6 vezes 9. Pronto. E fazer essa interpretação. Na questão do Enem, eu preciso fazer uma interpretação. Então, esse é o princípio fundamental da contagem. É o multiplicar o número de opções que eu tenho de cada coisa que ele está querendo. Essa aqui é a número 9, tá? É da estadual lá do Piauí. E ele fala assim, ó. Num debate entre candidatos a governador de certo estado, compareceram 7 candidatos. Dos 7 candidatos, 4 são homens e 3 são mulheres. A organização do estado resolveu que os candidatos ficariam lado a lado numa disposição não circular. Então aqui eles vão ficar tipo numa linhazinha, ó. Não vai ser circular, vai ser numa linha. E são 7 candidatos. Eu vou dispor esses 7 candidatos nessas posições. Um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então tem o 7 ali. Vou pegar uma borracha para apagar só. Era para apagar só um pedacinho, não era para apagar tudo. Tá, então eu vou ter esses 7 candidatos e eu vou colocar eles em cada lugar. A organização do Estado resolveu que os candidatos ficariam lado a lado, uma disposição não circular, e que os homens não ficariam junto um do outro, e sim em uma posição alternada com as mulheres. Para isso, em cada um dos 7 locais a serem ocupados pelos candidatos, foi colocado o nome do seu respectivo ocupante. Nessas condições, é correto afirmar que o número de maneiras diferentes que esses candidatos serem arrumados em seus respectivos locais no debate é. Então, observe, eu tenho 4 homens e 3 mulheres. Eu tenho mais homens que mulheres. Eu tenho que intercalar eles. Eu não posso colocar mulher com mulher, homem com homem. Vai ter que ser intercalado, tá, pessoal? Então, nesse primeiro aqui, para dar certinho intercalamento, se eu tenho mais homens, vocês acham que eu vou colocar um homem ou uma mulher? Você vai colocar um Um homem. homem. Um homem, né? Se tem que intercalar, o próximo vai ter que ser homem ou mulher? Mulher. Mulher. Mulher, depois um homem, depois uma mulher, depois um homem, depois uma mulher. Falta um quadrado, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? E depois tem outro homem, né? Homem. Então, assim, eu coloquei, ó. Um, dois, três, 4 homens, que é o número de homens que ele pediu, e uma, duas, 3 mulheres, que é o número de mulher que eu pedi. Então, tá certo, é assim que vai ser. Agora, nos quadradinhos, para eu saber o valor, para eu usar o princípio fundamental da contagem, eu tenho que ver o número de possibilidades que eu tenho, tá? Então, aqui, para eu colocar essa primeira pessoa, é um homem. Quantos homens possíveis que eu posso. Quanto número de homens possíveis que eu posso colocar aqui? Qual que é o número de possibilidades de homem? 4. 4. Não tem 4 homens? Então eu posso colocar o homem um, ou o homem 2, ou o homem 3, ou o homem 4. Tá? Tenho 4 possibilidades nesse primeiro. Para a primeira mulher, quantas possibilidades de mulher que eu tenho nesse início aqui para colocar? 3. 3. 3. Agora eu venho para esse homem. Eu já coloquei um. Eram 4. Eu já coloquei um, já foi. Quantos que sobraram de possibilidades para eu colocar 3. aqui? 3. 3. Mulher eram 3. Eu já coloquei uma. Quantas que sobraram aí de possibilidade para eu colocar? 2. 2. Homem, eu já foi 2, né? Já foi aqui em 2 posições. Eram 4 e já foram 2. Quantas possíveis que eu tenho para colocar agora? 2. 2. Mulher eram 3, eu já coloquei 2, né? Quantas que sobraram de possibilidades para eu colocar? Uma. Uma. E homem era 4, eu já coloquei 3 homens. Quanto que sobrou para eu colocar? 1. Um. Pronto, agora eu vou multiplicar e aqui, isso aqui vai dar o número de possibilidades possíveis de maneiras de eu ficar reorganizando homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher.
Então vamos lá. 4 vezes 3, 12. 12. E aqui eu vou fazer tudo na sequência, ó. 4, 3 vezes 2, 6. 6, e 6 vezes 2, 12. 12. 1 vezes 1 é 1, né? Então vou pegar esses aqui. 12 vezes 12, 124. quase. 120. 144. 144. 144. Parabéns. Então a resposta certa é a letra D. Deu para entender mais ou menos? Essa aqui foi mais difícil, o nível tá ficando mais complicado. Olha o tanto de raciocínio que eu preciso usar. Eu tenho que saber as posições e lembrem, dentro dos quadradinhos eu coloco o número de possibilidades que eu tenho e depois eu multiplico, porque o princípio fundamental da contagem é multiplicação entre as possibilidades que eu tenho de expor os personagens ali, né, de colocar os objetos, enfim. Então essa é a número 9. Vamos passar para número 10. Essa aqui é a número 10. Olha, essa aqui vai começar a usar uma. Vocês vão ter que relembrar o conteúdo lá do primeiro ano de conjuntos para facilitar a resolução dessa questão aqui. Vocês vão lembrar. Isso aqui é uma questão bem clássica. Mensalmente, um colégio oferece aos alunos 2 palestras para orientação profissional. No mês passado, a primeira foi sobre estatística. Então, eu tinha uma palestra que era sobre estatística. A segunda foi sobre economia. Todos os alunos de uma classe assistiram a pelo menos uma dessas palestras. E entre eles, 18 assistiram a primeira, 23 assistiram a segunda e 8 assistiram às 2 palestras. Quantos alunos há nessa classe? Então, olha aqui, acho que vocês vão relembrar. É assim, ó. Eu faço como se fosse 2 conjuntos. Aqui nesse primeiro conjunto, eu vou colocar os alunos que assistiram a palestra sobre estatística. Estatística. E nesse segundo aqui, ó, eu vou colocar os alunos que assistiram a palestra sobre economia. Economia. Daí eu vou colocar os números de alunos que assistiram aqui, ó. Ó, observem que esse espaço aqui, vou até colocar de outra cor. Esse espaço que eu coloquei de azul são os alunos que assistiram as duas, né? Porque esse espaço aqui, ele compreende os 2 conjuntos, tanto estatística quanto economia. Quantos alunos que assistiram as 2 palestras? 8 alunos. 8 alunos. Então, aqui no meio vai ficar o número 8, tá? Porque 8 alunos assistiram a duas. E ali, este local aí, que tem um 8, eu chamo de intersecção. Intersecção é tipo, um aluno tá em um grupo e está no outro ao mesmo tempo. Então, é intersecção, ele faz parte dos 2 grupos. Então, os alunos assistiram as 2 palestras. É a mesma coisa que eu falar assim. Deixa eu perguntar para alguém aqui. Samira, quantos anos você tem? Samira? Tá na sala? 18, professor. 18? Sim. Então vamos falar assim, eu vou fazer um grupo eu vou fazer 2 grupos da sala. O grupo só de meninas e o grupo de meninas que tem 18 anos. Então, a Samira, ela faz parte dos 2 grupos, porque ao mesmo tempo que ela é menina, ela tem 18 anos. Então, a Samira é a intersecção dos 2 grupos, ela tá no meio. Então, não esqueça essa palavra. Intersecção significa que faz parte de 2 grupos ou mais ao mesmo tempo, ok? Então, o 8 ali tá aqui dentro, tá? Agora vamos continuar a nossa questão. Cadê? Vem aqui. Olha aqui. Quantos alunos assistiram a primeira palestra que foi de estatística? 18. 18. Só que observa, já tem 8 aqui na estatística. 18 menos 8 sobra quantos? 10. 10. 10. Então eu vou colocar 10 aqui, porque ao todo tem que ser 18. Mais 8 já foram, olha. Então, 10 mais 8, 18. Então, aqui eu garanto que 18 alunos assistiram a palestra de estatística. A gente fez muito isso. Alguns de vocês foram meus alunos de matemática no primeiro ano. A gente fez muito isso no primeiro ano. Economia. Quantos alunos assistiram a segunda palestra que foi de economia?
23. Menos 8, 23. Mas eu 15. já tenho 8 aqui que já está garantido na economia. Quanto que sobra? 23 menos 8? 15. 15. Então, aqui eu garanto que são 23 alunos, ó, porque 15 mais 8 são 23. Então, o número de alunos dessa sala, porque ele falou que todos os alunos da sala assistiram, todos os alunos assistiram pelo menos uma. O número de alunos é a somatória desses valores, é 10 mais 8 mais 15. Quanto que é 10 mais 8 mais 15? 10 mais 8, 18. 18 mais 15, 23. 18 mais 15, quase. Errou o número. 33. 33. Então, 33 alunos que tem nessa sala. Essa é a resposta. Pessoal, eu posso usar essa ideia. Para mim, eu como não como professor, como estudante, sempre foi mais fácil eu acertar essas questões dessa maneira, tá? Porque eu sempre fui muito ruim em decorar fórmulas. Eu nunca gostei muito de decorar fórmulas. Mas tem uma formulazinha que eu posso utilizar para fazer essa questão. Ela é assim, ó. O número de pessoas, de objetos, o número de componentes de A unido com B, esse é a união. A união com B é o número total, tá? É igual o número de componentes no grupo A mais o número de componentes no grupo B menos o número de componentes da intersecção de A com B. Esse símbolo aqui é de intersecção, tá? Não sei se vocês lembram, é o sorrisinho triste, ó. Só lembrar que é o sorrisinho triste que vocês não vão esquecer. Intersecção. Intersecção é aqueles que fazem parte dos dois grupos ao mesmo tempo. Então, olha aqui, se eu usar essa fórmula, eu vou acertar também, ó. O número de alunos de A unidos com B vai ser o número que participaram da primeira palestra. Quantos que é que ele deu? Da primeira, assistiram quantos? 18. 18. O número que assistiram à segunda palestra? 23. 23. Menos o número do que assistiram às duas? 8. 8. 8. Então, 18 mais 23 vai dar 31. 31 menos 8 vai dar 33. Então, olha, eu obtenho as respostas das duas maneiras. Ou eu posso usar mais a minha linha de raciocínio, ou eu posso usar a fórmula já pronta. Qualquer caminho que vocês escolherem está correto. O importante é fazer, tá? E acertar, obviamente. Então, a número 11 é só para a gente botar mais em prática essas questões, tá? Que é a número 11. Faça o que se pede. Letra A. Dois conjuntos A e B são tais. Olha, isso aqui se eu usar a fórmula direto vai ser mais fácil, porque ele já deu até bonitinho, ó. O número de componentes do grupo A são 18, o número de componentes do grupo B são 15. E aqui, só colocar um olhinho aqui na frente, você vai saber se é união ou intersecção. Tá a carinha triste? É intersecção. Tá a carinha feliz? É união. Feliz, união, triste, intersecção. Então, ele falou que o número de elementos que tá na intersecção de A e B é 6. Determine o número de elementos da união de A com B. Então, a fórmula, números de elementos da união de A com B é igual o número de elementos do grupo A mais o número de elementos do grupo B menos o número de elementos do grupo A com a intersecção do grupo B. Então, é substituição direta. A união com B é igual. Quantos que tem no A? 18. 18 mais. Quantos que tem no B? 15. 15. Menos a intersecção. Quanto que está na intersecção? 6. 6. Então, se eu resolver isso aqui, eu acho o número de elementos de A unido com B. 18 mais 15, 23. 23 menos. Não, peraí. 33. 33 menos 6, 27, né? Fiz certo? Acho que fiz. Fez, 3, tá certo. 33 menos 6, 27. Então, 27. E eu poderia fazer também, né, aquele esqueminha, né? Olha aqui. Se eu usasse aquela outra fórmula, eu só ia diminuindo, ó. Tipo, a intersecção é o que está aqui, que faz parte dos dois, é 6. O A tem 18, mas eu já coloquei 6, então sobrou 12. Porque 12 mais 6 é 18.
O B tem 15, mas eu já coloquei 6, então sobrou 9, né? Porque 6 mais 9 é 15. Então, se eu fizer isso, se eu somar 12 mais 6, 18, 18 mais 9, 27. Também daria certo. Então, eu posso usar a fórmula ou posso usar esse raciocínio que vai dar certo da mesma maneira, tá bom? Entenderam? Sim, professor. Fácil, né? Eu acho que essa aqui é bem fácil. Eu vou apagar só para fazer a letra B, tá? Mas a resposta da letra A é 27. Qualquer coisa, tira um print aí, para vocês copiarem e depois me mandar. Ou depois volta lá no vídeo. Pode apagar? Já tiraram print? Já, né? Pode Apagando. apagar. Apagando, 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 apagando. Vamos fazer a letra B agora, que é a mesma coisa. Então vamos aqui, vou colocar de azul. Vamos fazer a letra B. Dois conjuntos C e D são tais que, ó, esse aqui, esse símbolo, é de união ou intersecção? Intersecção. Esse que eu coloquei, ó, observa União. bem. Se eu União. colocar um olhinho aqui na frente, a cara vai estar feliz ou vai estar triste? Ah, tá. Eu achei que você. Entendi. Isso aqui é união. U de união, né? É um U também, U de união. O que não for U é o que sobrou, que é a intersecção. Então, a união. Uai, eu esqueci de colocar o valor, né? Aqui, como que eu vou fazer se eu não coloquei? Deixa eu ver qual que é. 11. Eu esqueci, a questão foi incompleta, pessoal. Ô, Arsênio. Mas é a aplicação direta da fórmula. Deixa eu só ver aqui. Onde que vai estar essa questão? Dois conjuntos. É 28 aqui. Depois vocês escrevem, tá? Lá, 28, que é igual a 28. Então ele deu que a união é 28, o número de elementos de C é 17, o número de elementos de D é 20. Então ele quer saber o número. Isso aqui, pessoal, é união ou intersecção? Intersecção. Esse. Intersecção. Se eu colocar um olhinho aqui, fica um rostinho triste. Então, é intersecção. Então, eu vou aplicar a fórmula. A união, ele falou que é 28. Isso vai ser igual. O número de elementos, aqui no caso ele só trocou os nomes, né? Colocou C e D. Mas os números de elementos do primeiro grupo é 17. O número de elementos do segundo grupo é 20. Menos a intersecção. A intersecção ele quer, eu não sei, vou chamar de x, tá? Então vai ser 28 igual 17 mais 20, 37, menos x. Então, agora, para eu resolver isso aqui, eu vou passar o que tem incógnita para o lado, o que não tem para o outro. O x está negativo, passa para cá positivo. E aqui eu tenho 37. O 28 está positivo, passa para cá, negativo. Então, eu vou ter 37 menos 28, que é igual a 9. Então, a intersecção dos dois grupos é 9. Então, se eu colocasse aqui, ó, aqui a intersecção seria 9. Daí o grupo do primeiro é 17 menos 9, que é 8. O outro é 20 menos 9, que é 11. Daí se eu somar todos, ó, vai dar 28, que é o número total que eu tenho, tá? Então eu posso usar a fórmula ou posso usar esse esqueminha aqui que eu consigo fazer. Os dois, tá? Então vamos para número 12 agora. Tô indo muito rápido, vocês estão entendendo, pessoal? Tá de boa? Tá tranquilo? Tá de boa. Tá de Tá boa. de boa, professor. É fácil, né? Pelo menos eu acho fácil. Ô, Cadu! Participando, que bom. Tem que participar mesmo. A número 12 coloca aqui, ó. O Instituto de Medicina do Sono realizou um estudo com uma amostra de 80 moradores de grandes centros urbanos. Então, 80 moradores. Grandes centros urbanos, mineiros e ficar meio que fora, né? Que ainda não é um grande centro urbano. É mediano ainda. A pesquisa revelou que, ó, 56 desses moradores aí que passaram por este tratamento aí, por esse estudo, dormiam menos que 4 horas por noite. Credo em cruz, se eu dormir menos de 4 horas por noite, eu viro um zumbi. Eu não consigo, não dá. E 28 dormiam mais que 2 horas. Ele quer saber quantas pessoas da amostra dormiam mais que 2 horas e menos que 4 horas por noite. Ele quer saber a intersecção, o que está no meio do caminho. O que vai dormir mais que 4, mas só que também vai estar ali com menos
Mais que duas e menos que quatro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo sisteminha que eu usei nas anteriores, ó. Eu vou ter esse grupo aqui, que são um grupo que dormem menos que 4 horas. Menos de 4 horas por noite. E eu vou ter esse grupo aqui, que dormem mais do que duas. Só que vão ter uns que vão estar no meio do caminho. Eles vão dormir mais do que duas e menos do que quatro, que vai ser esse meio aqui, ó. E ele quer saber justamente isso. Quantos que vão estar aqui, que vão estar nos dois grupos. Tá, pessoal? Então, esse aqui é o valor que eu quero descobrir. Eu vou chamar de x. Eu vou fazer das duas maneiras. Quando é assim, pessoal, usando a fórmula fica mais fácil. Mas dá para fazer assim também. Quantos dormem menos de 4 horas? Que ele falou. 56. 56. Então, ao todo vai ser 56, mas eu já coloquei x aqui, que é a intersecção. Então, vai ser 56 menos esse x que eu já coloquei, que é a intersecção. Mais que 2 horas. Quantos que dormem mais que 2 horas? 28. 28. Então, é 28 menos esse x da intersecção. E ao todo, quantas pessoas passaram por esse estudo que ele falou? Tá aqui, ó. 80 pessoas passaram pelo estudo, né? Então, a somatória disso tudo tem que dar 80. Então, é 56 menos x mais 28 menos x tem que dar 80. Aqui, mais com menos eu corto. Se eu resolver essa conta aqui, eu chego no resultado, tá? Mas eu posso usar a fórmula. Nesses casos aqui, quando eu não tenho intersecção, é mais fácil usar a fórmula de fato, ó. Número de elementos de A unidos com B vai ser igual número de elementos de A mais número de elementos com B menos o número de elementos da intersecção de A com B. Então, no total, quantas pessoas passaram pelo estudo? 80. 80. Então, a união aqui é 80. Quantos que está no grupo A, que é o primeiro caso, que dormem menos que 4 horas? 56. 56. Menos. Quantos que estão no grupo B, que dormem mais do que 2 horas? 28. 28. Menos esse aqui eu vou chamar de x, tá? Que é o valor que eu quero descobrir aqui, tá? Aqui tem um zero, né? Que é 80. Então, se eu resolver essas duas contas, se eu tiver os dois raciocínios, eu vou achar a resposta. Ele quer a intersecção, que é esse x. Então, eu vou fazer aqui, ó, 80 igual. 56 menos 28, quantos que dá, pessoal? Vamos fazer aqui no canto. Não dá para tirar 6, pega o emprestado. 16 menos 8 é 8, 4 menos 2, 2. 28. Então, 28 menos x. O menos eu vou passar para o outro lado. O menos x vai ficar mais x. E o 80 tá positivo, vai passar negativo, vem para cá. Menos 80. Ops, vai dar alguma coisa errada, né? Deu o número errado. Aqui é mais, ó. Não é menos, é mais. Olha o sinal de mais aqui. Então, é 56 mais 28. Ô, Arsenio burro. Vai dar 84. Tá? Eu errei isso aqui. Então, é 84 menos 80. 84 menos 80 é quanto? 4. 4. Mas eu não entendi essa que você mudou aí, não, Arsênio. É porque eu errei. É só aqui, ó. Quer ver? Espera aí. Vou fazer de novo. Caneta. Aqui é 84. Olha aqui, é porque a minha conta ela estava errada. Olha a fórmula. A fórmula é número de elementos do grupo A, que foi 56, mais número de elementos do grupo B, que foi 28, menos a intersecção, né, que é o que estão nos dois grupos, menos x. Lá na hora eu fiz 56 menos 28, mas é mais aqui, ó. Então eu vou ter 56 mais 28 na realidade. Então, 56 mais 28 vai dar 14, sobe 1. Aqui é 84. Então, por isso que aqui é 84, ó. Daí aqui eu tenho números com incógnita e números sem incógnitas. Vou passar o que não tem incógnita para a minha esquerda. O x está negativo, passa para o outro lado positivo. O 84 está aqui. O 80 eu vou passar para o outro lado. Ele está positivo, passa negativo. Então, 84 menos 80, 4. Então, 4 pessoas
dormem mais que 2 horas, mas menos do que 4 horas. Fica ali no meio termo. Deu para entender, que Oriana? Era isso a pergunta? Era, deu sim. Eu errei só o sinal. E se eu fizesse aqui também, ó, depois vocês fazem. Vai dar o mesmo resultado, ó. 56 mais 28 vai dar 84. Daí eu vou ter 84, vou passar ele para o outro lado, vai dar 80 menos 84 é menos 4. Só que vai dar menos x igual a menos 4. Corta os menos, x vai ser igual a 4. Então eu posso ter essas duas linhas de raciocínio para resolver. Posso ter a fórmula pronta e fazer por ela, ou posso fazer dessa primeira maneira, que para mim é mais fácil, né? Daí depende do jeito de vocês. Agora, as duas questões, as duas últimas, é meio que um desafio, tá? Eram meio que desafios. São questões mais difíceis, elas são bem mais difíceis que a anterior. Porque são questões, pessoal, que eu preciso separar. Eu preciso fazer de uma maneira e depois somar com a outra maneira, para saber o número total no final. Porque olha aqui, olha essa primeira. Quantos números naturais pares? Ele só quer número par. De quatro algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Então ele quer de quatro algarismos, pessoal. Então aqui vai ter 1, 2, 3, 4. Então aqui, da mesma maneira que a gente fez anteriormente, dentro desses quadradinhos, eu vou colocar o número de possibilidades que eu tenho para cada posição ali. Depois eu multiplico e tenho o valor inteiro. Pessoal, observe uma coisa. Ele quer com quatro algarismos distintos. Se eu começar com zero, eu vou ter quatro algarismos, pessoal, o número? Não. Se eu colocar o zero aqui, ó, pessoal, zero, vou colocar o 4, o 2 e o 9. 429 tem tem quatro algarismos? Não, né? Não. Então eu não posso começar com zero, tá? Daí eu vou ter duas. Daí ele quer que o número seja par. Aí que eu entro, eu vou ter duas opções. Pode ser que esse número termine com zero, porque zero é um número par, com zero. Eu vou ter as situações em que o número é par, mas não termine com zero. Não termine, né? Os dois tá certo, depende do pronome que tá na frente. Não termina com zero. Vou colocar com A. Então eu vou ter duas opções, porque se eu fizer diretão, vai ter valores que eu vou somar a mais, eu vou tirar a intersecção. Então vai ter números pares que termina com zero e números pares que não termina com zero. Então vamos lá, pessoal. Ó, para terminar com zero, eu já falei que vai terminar com zero. Então o final aqui, quantas opções de números que eu tenho para colocar aqui? Se eu já falei que termina com zero, 9. se ele vai terminar com zero, quantos números eu posso colocar na última casinha aqui? 1. Só o zero, né? Eu falei, ó, termina com zero, é uma afirmativa, então ele vai terminar com zero. Então eu garanti que ele é par, né, pessoal? Porque o zero é um número par. Já coloquei o número. Quantas outras opções de números eu tenho para colocar na primeira casinha? Um já foi, que foi o zero. Quantos que sobraram de possibilidades para eu colocar nessa casinha? 6. 6, né? Eu posso colocar um, ou dois, ou quatro, ou cinco, ou sete, ou 9. Então tem 6 opções. Já coloquei o número. Vamos supor que eu tenha colocado o número 1. Nessa casinha, ele quer algarismos distintos. Por isso que eu estou fazendo dessa maneira. Distintos. Eu não posso repetir os algarismos, tá? Por isso que eu estou eliminando. Se eu pudesse repetir, seria outra história. Mas aqui ele pediu distintos. Nessa outra casinha, quantas possibilidades que eu tenho para colocar? Dois números já foram. Sobraram quantos? 5. 5, 5. E nessa casinha, quantas possibilidades que eu tenho? 4, 4. Então, vou multiplicar, né? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 1, 120. Então, quando termina com zero, pessoal, eu tenho 120 opções de números. Agora, eu quero par que não termina com zero. Pessoal, ele tem que ser par, mas ele não vai terminar com zero. Deixa eu só pegar aqui. Quantos outros números pares que eu tenho? Sem ser, o tirando 2 e o zero. 4.
o O 2 e o 2 e o 4. Então, 4. quantas possibilidades que eu posso terminar esse número, pessoal? 2. 2. Duas possibilidades. Ou vai ser o 2 ou vai ser o 4, para ser par. Aqui no primeiro eu posso colocar o zero? Não, porque é 4 Não, algarismos. porque são 4 dígitos. Então eu já coloquei um, que está aqui, né? Tive duas possibilidades, já coloquei um número. E aqui eu vou colocar outro número, mas só que tem que ser um número diferente de zero. Então, olha, eu não vou colocar o zero e não vou colocar. Já coloquei um desses números, ou 2 ou 4. Vamos supor que eu tenha colocado 2. Quantas opções que sobrou, pessoal? 5. 5. Agora o zero está liberado. Eu já garanti que ele não entrou aqui, tá? Então eu já coloquei dois números. Se eu já coloquei dois números, sobra quantas opções de números para mim? 4. Olha, eu já coloquei dois. Vamos supor que eu tenha colocado dois, né, que terminou com número par. Vamos supor que eu já tenha colocado dois. E já tenha colocado Sobra 5 7. de novo. Sobrou quanto? Sobra 5 de novo. Essa que era a pegadinha. Porque muita gente acha que é só colocar na sequência, mas aqui tem esse detalhe. Essa questão é um nível bem difícil, tá, pessoal? É uma linha de raciocínio bem alta. Mas vamos lá. Então sobraram 5. Vamos supor que eu já tenha colocado zero, que o zero podia entrar ali. Quantos que sobraram agora para eu colocar de opções? 4. 4. Então vou multiplicar. Vou fazer assim, ó. 5 vezes 4, 20. E 5 vezes 2, 10. 20 vezes 10, 200. Então, o número de possibilidades para ser número par de 4 algarismos vai ser a soma das duas possibilidades. 120 mais 200, 320 possibilidades. Bem difícil, tá? Tem questões que você vai ter que separar. Eu tinha que fazer as que são pares terminando com zero e as que são pares e que não terminam com zero e somar a soma das duas. É o mesmo caso da última questão, que é da Federal do Espírito Santo, que é a número 14, tá? Eu vou ter que separar em opções e somar as opções gerais. Ele falou assim, ó, em um grupo de 60 mulheres e 40 homens, existem exatamente 20 mulheres e 12 homens que tocam algum instrumento musical. De quantas maneiras podemos formar uma dupla de um homem e uma mulher, de modo que pelo menos uma das pessoas da dupla toque algum instrumento? Então, olha, ele quer que pelo menos um dos dois, é um homem ou uma mulher, pelo menos um dos dois toque um instrumento. Então, eu vou ter a situação que eu posso fazer uma dupla que a mulher toca instrumento e o homem não, vai ter pelo menos um, vai ter a mulher tocando. Eu posso ter o agrupamento, onde a mulher não vai tocar e o homem vai tocar o instrumento, vai ter pelo menos uma ali. E eu posso ter aquele grupamento onde os dois podem tocar. Então eu vou fazer as possibilidades, essas três possibilidades, vou somar para poder responder. Então, olha, em um primeiro caso, eu posso colocar o homem toca, toca. Nossa, eu escrevi homem errado. Homem toca. E a mulher não. A mulher não. Mulher não. Se for assim, eu vou ter pelo menos um, né? O homem tocando. Então eu vou fazer uma dupla, né? Então vão ser dois quadradinhos. Aqui eu vou colocar o número de possibilidades. Eu posso ter o caso em que o homem não toca, e a mulher toca. E a mulher toca. Daí eu vou ter pelo menos um tocando, que é a mulher. Então aqui eu vou colocar minhas possibilidades desse jeito. E eu posso ter eu quero pelo menos um. Então, se é pelo menos um, se tiver os dois tocando, eu vou estar dentro do que ele quer. Daí eu posso colocar que os dois tocam. Daí eu vou fazer uma duplinha onde os dois tocam. Daí eu vou pegar, essas são todas as possibilidades que eu tenho para colocar pelo menos um. Daí eu vou somar e vou achar minha resposta. Então, se o homem tocar e a mulher não, quantas possibilidades de homem que eu tenho que toca instrumentos, pessoal? 12? 12. 12 homens sabem tocar, né, um instrumento musical. E quantas mulheres não tocam instrumentos? Olha, eu tenho 60. Ai, me deu alergia agora. 60 mulheres no total. 25 tocam. Se de 60, 25 tocam, quantas que não tocam?
Vai ser 60 menos 25. 35. 35. Então, 35 mulheres não sabem tocar instrumento. Então, essa aqui é uma das possibilidades. Eu vou fazer 12 vezes 35. Então, vou fazer aqui no canto. 35 vezes 12. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 6, 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 3, 3. Então, aqui eu vou somar. 0, 12, vai 1, 420. Então, só de homem que toca e mulher que não, eu tenho 420 possibilidades de organizar um homem tocando e uma mulher não. Agora vamos lá, o homem não toca e a mulher toca. Então, aqui no lugar do homem, ele não toca. No total, quantos homens que existem neste grupo? 40 homens. 40 homens. E quanto que tocam? 12. 12. Então, que 28. não tocam é 40 menos 12, que vai dar 28 homens. E eu quero uma mulher que toca instrumento. Quantas mulheres que tocam instrumento? 25, né? Exatamente 25 mulheres e 12 homens que tocam algum instrumento. Então, 25 mulheres. Então, vou fazer 28 vezes 25 nesse caso. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10 mais 4, 140. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, vai dar 0, 4, 6. 640. Então, eu tenho 640 maneiras de organizar o homem que não toca, opções, né? De homem que toca com mulher que não toca. E os dois tocando, né? Quantos homens que tocam instrumento? 12, né? 12 O homens Arsênio, tocam algum você instrumento. colocou lá 28 vezes 25? É, não é não? Deu errado? É 700, né não? 28 vezes 25? Aham. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14. 2 vezes 8, 16. Ah, tá. É porque aqui é 6, não é 0, né? Tá certo, obrigado. Daqui vai dar 10, vai ser 700. Tá certinho. É porque ali eu coloquei como 0, mas era um 6. Aqui é 700. Obrigado, que o Oriane já ia dar a resposta errada. Tá bom. 700. E quantas mulheres que tocam instrumento? 25. 25. Então, para eu saber o número de combinações de um homem e uma mulher que tocam o instrumento, eu vou fazer 12 vezes 25. Vou apagar aqui para ficar mais limpo. Então, caneta, 25 vezes 12, né? 12 vezes 25, 25 vezes 12, o produto não, a ordem dos fatores não altera o resultado do produto. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2. 0, 10, 300. São 300. Então, o número possível que eu colocar pelo menos uma pessoa que toca instrumento de um grupinho, de uma dupla de homem e mulher, é 420 mais 700 mais 300. 700 mais 300 é 1.000. 1.000 mais 420, 1.420. Resposta certa, letra D. Como eu falei, a 13 e a 14 são questões mais difíceis. Exigem um pouco mais de concentração, tá? De raciocínio lógico. Então, assim, professor, não entendi de jeito nenhum. Reassistam a aula, podem ter questões desse tipo, tá? Só que essas são mais difíceis de cair pelo grau de dificuldade. Se vocês entenderam até a número 12, que é o que cai mais, que despenca, eu já estou muito feliz, tá? Então, eu vou encerrar a aula aqui. Deixa eu parar de gravar. Manter daqui.